e a gente estudar um pouquinho do Evangelho de Jesus, e hoje eu trouxe um olhar diferente. Nós vamos falar das mulheres no Evangelho. Participação das mulheres no Evangelho de Jesus. E a gente tem, em Lucas, no Evangelho de Lucas, várias passagens em que Lucas demonstra que Jesus era seguido por muitas mulheres. Inclusive, a palavra discípula é citada no seu evangelho. E, diferentemente dos outros evangelhos que não mostram, que não trazem essa palavra, Lucas faz referência às mulheres dessa forma, discípulas de Jesus. E a presença feminina no Evangelho de Jesus foi de suma importância, porque houve uma troca, Jesus oferecendo o que Jesus sempre oferece para a gente, né? Só o de melhor, bondade, amor, carinho, respeito, e elas, bebendo da sua palavra, retribuindo. Bom, vamos pensar um pouquinho na época que Jesus esteve neste planeta, encarnado aqui no planeta Terra. A sociedade era extremamente patriarcal. As mulheres não tinham nenhum tipo de voz, não tinham direito a estudar, não tinham direito a escolher coisas, independente da posição que elas tinham nas famílias, principalmente as famílias mais pobres. Já as mulheres que pertenciam a uma classe um pouco melhor, essa situação era um pouco melhor, porque elas tinham direito a estudo, mas elas não tinham direito a ter voz. Jesus vem e as trata com respeito. Aí eu trago uma pequena passagem da mulher adúltera, que Jesus teve, como sempre ele era testado, né, por todos, principalmente os sacerdotes queriam ver se ele iria cair em contradição com as leis mosaicas que eram seguidas. Então, eles levam essa mulher até a praça, na época a punição era o apedrejamento até a morte. E essa mulher, então, o crime dela era ter sido adúltera. E aí Jesus abaixa e começa a escrever na areia, no chão. Calmamente espera a população se acalmar, mas todos já com suas pedras em mãos, prontos para atacar aquela pobre coitada. E aí ele se levanta na hora que eles acalmam, esperando que ele também se levantasse com uma pedra, porque era a lei mosaica. Vamos lembrar que a lei mosaica era diferente dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram passados a Moisés, vamos dizer assim, vamos considerar a primeira psicografia que existiu, mas existiam outras leis mosaicas que não tinham a ver com o mandamento, mas eram leis necessárias para conter aquela população. Naquela época, daquela forma, daquela sociedade, a gente tem que considerar vários fatores. E aí Jesus fala, quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Pecado, nesse contexto, naquela época, tinha a ideia de cometer um erro. Não necessariamente o pecado como alguns companheiros nossos de outras religiões enxergam, mas sim cometer um erro. Quem nunca tiver cometido um erro na vida, que atire a primeira pedra. E ele serenamente olhou um por um, e todos soltaram suas pedras e foram embora. Mas essa mulher foi levada em praça pública porque ela foi pega em adultério. Ou seja, ela estava com outra pessoa. Essa outra pessoa, que era um homem, não foi levado à praça pública. Não foi colocado na mesma situação
embaraçosa, não foi colocada numa situação de que quase perdeu sua vida, porque a sociedade na época era assim. E Jesus veio mostrar que todos, independente de serem homens, mulheres, altos, baixos, a posição social que tivesse, todos deveriam ser tratados com respeito. E aí, em Lucas, eu queria trazer um dos capítulos, um dos versículos dele, um não, alguns. Capítulo 8, versículo 1, que ele cita Maria de Madalena, ele cita Susana, ele cita Joana de Cusa. E aí, ele vem trazer para a gente que algumas mulheres haviam sido curadas pelo Espírito, dos espíritos malignos, das enfermidades. Aí ele cita aqui, no caso, Maria de Madalena. Ele vem citar Joana de Cusa como sendo uma fiel companheira de Jesus, discípula de Jesus. Na narrativa dele também, ele traz Marta e Maria, mostrando as irmãs Marta e Maria, mostrando que da dedicação. Marta se dedicava ao serviço da casa com empenho, enquanto Maria se colocava aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos. Quando a gente escuta se colocar aos pés de Jesus, era uma posição de respeito, porque Jesus era considerado para aquelas pessoas um rabino. E na época, os rabinos, quando iam falar, as pessoas se colocavam aos seus pés, sentavam aos seus pés para ouvi-lo. Então era uma posição de respeito. E aí Jesus carinhosamente vem, quando Marta reclama da irmã, ele carinhosamente vem falar que a gente tem que saber dar valor a tudo no seu devido momento. E aprender, ouvir a palavra de Jesus, do Evangelho, da Boa Nova, era tão importante quanto cuidar da casa. E que a gente tem que achar o equilíbrio. Bom, e aí, ele vem mostrar para a gente no Evangelho de Lucas presenças discretas, mas decisivas. As mulheres acompanharam Jesus desde o seu momento, que foi anunciado, a vinda do Messias, até a crucificação. E falando na crucificação, no seu caminho, carregando aquela cruz pesada, os apóstolos, que eram seus companheiros, 12, no caso 11, né, porque aí Judas tinha se enforcado. Os apóstolos que estavam com ele não acompanharam nesse trajeto. Ele foi acompanhado pelas mulheres, do início ao fim. E aí nós vamos ver que essas mulheres são propagadoras do Evangelho de Jesus, tanto quanto os apóstolos foram. E por isso a importância das mulheres no Evangelho. Ops, eu fiquei de um lado e um negócio do outro. Vamos pensar um pouquinho, andar um pouquinho depois de Jesus. Ruth e Abigail, que está lá em Paulo e Estevão, duas mulheres extremamente importantes. Ruth seguia as leis mosaicas. Era casada, ela, casada lá, casada com Zacarias, morava em Corinto, na Grécia. O casal tinha um filho, a família seguia as leis mosaicas. Ruth confiava nas leis mosaicas com todo o seu coração. Mas vamos pensar, os 10 mandamentos, são nesses mandamentos que a gente está pensando principalmente,
foram enviados por Deus. Mas, claro, que Jesus, que já era um espírito de luz muito alto, de uma envergadura muito grande, esteve presente em todos esses momentos. Então, ele conhecia muito bem essas leis, tanto dos 10 mandamentos quanto as demais leis mosaicas. Então, esse casal tinha um único filho e esse único filho é assassinado. Uma dor que, para qualquer pai e mãe, é uma coisa muito complicada de lidar. Aí vem Abigail. Abigail, aos seus 18 anos, que tinha sofrido, no auge dos seus 18 anos, já tinha sofrido muito. Ela primeiro perde, a mãe falece com ela muito nova. Então ela fica sem a mãe, muito novinha, morando com seu pai e com seu irmão. Mas ela tinha uma doçura muito grande no coração. Então, seu pai muitas vezes reclamava da situação dos impostos altos, e ela sempre dizia: vamos ter calma, vamos ter fé. Mamãe sempre dizia para a gente ter fé, não confiar na bondade de Deus. De tanto o pai se queixar em várias situações, ele acaba sendo preso. E ele, então, foi sentenciado a ser chicoteado. Mas ele já tinha uma certa idade, e ele não deu conta do castigo, vindo a falecer. Só que ela presenciou o chicoteamento. Então, uma menina muito nova viu o pai receber essa punição, e ela, logo depois o pai falece. Então, primeiro foi a mãe, depois o pai, de uma forma muito bruta. E aí nós temos o irmão, que na época não era Estevão, que na época era o seu irmão, que tentou intervir em favor do pai, acabou também sendo preso. Só que ele foi mandado trabalhar nos navios, na época lá, nos barcos, e que era a punição para aqueles que eram escravizados. Então, um homem livre passou a ser escravizado. Então, ela ficou sem a mãe, sem o pai, sem o irmão, sozinha no mundo, com apenas 18 anos. Vamos ter a história dessas duas mulheres, Abigail e Ruth, sofreram muito, mas o coração de mãe de Ruth, que não deixava de ser um coração muito bondoso, acolhe Abigail. E aí, vamos deixar aquela palavrinha ali suspensa um pouquinho. Abigail a recebe em sua casa, juntamente com Zacarias, na posição de filha, e cuida dela. Com o passar do tempo, Abigail, então, se envolve com Saulo, que futuramente seria Paulo. E os dois se encantam um pelo outro. Saulo, então, a propõe em casamento, e estavam os dois noivos. Depois de tanto sofrimento, era como se a Abigail tivesse ali aquele refrigério daquele monte de coisas ruins que tinham acontecido. E aí, que acontece que, na época, Saulo começou a perseguir os cristãos com muita firmeza, e ele prende justamente o irmão de Abigail, que tinha sido libertado da sua escravidão e que estava trabalhando na casa de caminho juntamente com Pedro, Tiago. E ele, então, defendia Jesus, e ele foi preso.
como porque ele era um dos que tinham sido perseguidos por Saulo. E Saulo era um homem de um conhecimento, de uma sabedoria muito grande. E ele tinha a voz, ele tinha a eloquência. Por mais que ele sentisse que não estava certo, mas ele seguia, porque ele tinha a firmeza do propósito dele, da missão dele. Bom, o irmão, então, da nossa pequena Abigail, acaba sendo morto pelo seu próprio noivo em praça pública, e ela assiste. Coitada da Abigail, eu vou te dizer uma coisa, o negócio dela é ela assistir gente da família morrer. Mas ela assiste o irmão e sendo morto pelo amando e pelas mãos do próprio noivo. Quando ele descobre que se tratava do irmão Estevão, irmão de Abigail, ele então desmancha o noivado. De tristeza pela morte do irmão, que tinha ficado afastado dela por muito tempo, e quando ela o reencontra desta forma, sendo morto por seu noivo, e de tristeza também pela o término do noivado, ela adoece. Ruth cuida dela com todo zelo. Zacarias também. Aquele coração de mãe a acolhe como mãe, cuida com todo carinho, tentando fazer de tudo para que ela se recuperasse, mas não teve jeito. Ruth acaba falecendo. Passado um tempo, nosso amigo Saulo, depois de passar muito sufoco, pensar muito, resolve voltar, mas aí descobre que ela já tinha uma doença muito avançada. Pouco tempo depois ela faleceu. E aí, ela fala para ele, antes de morrer, que estaria sempre ao lado dele e que ele precisava e teria uma mudança muito grande na vida dele. A pequena Abigail, aos seus 18 anos, que tinha uma sensibilidade muito grande, e que ela e seu irmão cuidariam dele. E ela fala para ele essas palavras. Pede a ele que a ame, porque ela dizia que quem ama compreende. E é verdade. Quando a gente ama realmente, quando a gente tem amor para oferecer, a gente julga menos e compreende mais. E essa compreensão, ela traz para a gente uma tranquilidade de que tudo se resolve. Não tem tempestade que não vai passar. Tudo passa. Situações ruins também passam. E ela pede a ele também que trabalhe. Mas esse trabalho não é o trabalho que a gente faz, igual a nossa amiga Marta lá, de ficar só limpando a casa. Não é só esse tipo de trabalho. É se ocupar com uma boa leitura, é se ocupar com um momento de prece, pensando em alguém, em intenção de alguém que esteja doente. É se doar o seu tempo para aqueles que precisam. Porque ela dizia que o trabalho, quem trabalha equilibra-se. Através do trabalho a gente já encontra o equilíbrio. Mas esse trabalho é o trabalho no bem. E quando a gente vê lá a explicação das leis divinas, né, e o trabalho é uma delas, todo o trabalho, ele é edificante. Mesmo que você esteja fazendo a leitura, se você tem o hábito de ler por 1 hora todos os dias, isso é trabalho. Você terminou de ler, você vai fazer uma prece, levar seu pensamento para as pessoas que estão passando por dificuldades na nossa cidade, para as pessoas que estão em guerra, passando por sofrimento na guerra, isso é trabalho. Ela pede a ele, então, que espere, saiba esperar. Por quê? Quem espera, confia.
Quando a gente tem a ansiedade de resolver tudo logo, a gente não tem essa paciência de esperar e confiar no resultado, confiar na providência divina. E ela então pede para ele também que perdoe, saiba perdoar, porque quem perdoa liberta-se. O perdão, antes de mais nada, é uma libertação para quem está magoado. E carregar a mágoa, carregar o rancor, é como uma prisão. Você se sente preso àquela situação, àquele momento, àquela vivência por anos a fins. E a gente sabe que não existem na prova, existem situações entre espíritos que a mágoa perdura séculos. É uma prisão. A gente se liberta quando a gente perdoa, quando a gente, antes de mais nada, eu falo que o perdão é uma atitude inteligente. A gente tem essa atitude inteligente porque a gente se preserva. E aí vem a lei de conservação também, que é uma lei divina. A gente tem que se cuidar. E quando a gente mantém mágoa e rancor, a gente fica como se a gente estivesse tomando um remédio que faz mal para a saúde. Ele pode ser bom para alguma coisa, mas aí ataca o fígado, ataca o estômago. É isso. E aí ela deixa, a Abigail deixa esse roteiro de vida, que é um roteiro de vida que serviu para Saulo, que depois disso teve um encontro com Jesus, depois desse momento dele, da morte dela, e ficou cego, e ele foi lembrando desse roteiro, pequeno roteiro, que a Abigail deixou. Que é um roteiro que a gente usa até hoje. Aí, gente, vamos pensar em Lloyd e Eunice, também na Grécia, só que agora duas viúvas. Lloyd, esposa de um grego abastado, Eunice, sua filha. Então, nós temos ali Lloyd, a mãe, e Eunice, a filha. Ambas ficaram viúvas. E nós temos aí um personagem extremamente importante, Timóteo, filho de Eunice, neto de Lloyd. O coração dessas duas mulheres que seguiam os ensinamentos de Deus, os mandamentos, as leis mosaicas, e elas são importantes porque elas criaram Timóteo, que foi importante para a Boa Nova. Quando Saulo virou Paulo, depois da sua transformação, ele conhece as duas numa das suas viagens, e ele se encanta com a doçura e com a presteza de servir, mesmo sem ter conhecido Jesus, elas serviam o Mestre, o Messias. Elas seguiam os seus ensinamentos que elas tinham conhecido um pouco antes. E Paulo, encantado, então, conhece Timóteo, que tinha 13 anos na época, e ele, vamos lá, nada é por acaso, a lei de afinidade, ele se vê numa posição de paternal em relação a Timóteo. E, então, ele começa a fazer essa figura paterna, mas Timóteo foi importante porque, em vários momentos, Paulo escrevia cartas para ele. E aí vamos andar um pouquinho. Timóteo era visto, sentido por Paulo como seu filho espiritual. Seu principal ajudante. Ele organizava tudo que Paulo escrevia. Ele encaminhava para quem precisava receber.
E as cartas de Paulo a Timóteo, que traziam grandes ensinamentos. Eu coloquei ali um exemplo de uma das cartas, né, que ele fala, graça, misericórdia e a paz de Deus e do Senhor Jesus, nosso Senhor, que não ensine outra doutrina sem se desviem do ensino importante, mas que prestem atenção a esta palavra. Ela é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou, novamente, vamos entender pecadores como aquelas pessoas que ainda estão no erro. Somos nós, Jesus veio para nós. Porque tem hora que a gente está indo bonitinho no caminho certo. Ups, demos uma escorregadinha, fizemos uma coisa que não deu. Aí a gente tem que parar, recalcular a rota, voltar tudo, porque Jesus veio para nós. Então, essas duas mulheres, duas figuras fortes, e aí a gente vai novamente pensar na sociedade em que elas viviam. A mulher, quando se ficasse viúva, ou se o marido a abandonasse, ela era vista de uma forma muito prejudicial em relação à sociedade. Ela era algo que não prestava, não valia mais nada. Ela não tinha o seu valor mais naquela sociedade. Era uma viúva, porque ela só tinha valor se ela tivesse um marido do lado. Ou era uma pessoa que tinha sido abandonada, pior ainda, foi abandonada. Então, gente, essas duas mulheres se mantiveram firmes numa sociedade que recusava a existência delas e não as respeitava. E ainda assim, elas tratavam todos com carinho e amor, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai tendo todos esses exemplos. Aí, quando Paulo é aconselhado por Ananias, ele, e também por seu mestre Gamaliel, ele então vai passar um tempo no deserto. E aí, nessa ida para o deserto, ele encontra essas duas figuras, Prisca e Áquila. Prisca ou Priscila, também tem alguns livros que trazem o nome Priscila. Um casal de um espírito muito evoluído. Esse casal tinha um amor intenso, uma compreensão enorme, um carinho para com aquela comunidade onde eles viviam. E aí eles, mais ou menos, recebem. Prisca recebe Paula como recebia um irmão. Era comum naquela época as pessoas, né? Vamos pensar aí, Jesus e os apóstolos que caminhavam a pé entre de uma cidade para outra, e eles recebiam guarita, pousada, alimento, banho, em casa de pessoas que às vezes eles não conheciam tanto. A grande maioria das vezes, Jesus foi acolhido juntamente com todos os apóstolos na casa de Pedro. Mas existiam situações que eles ficavam em casa de outras pessoas. Essa foi a situação. Ele estava no deserto, ele conhece esses dois, ele é levado para a casa deles, e Prisca, ou Priscila, recebe Paulo como se fosse um irmão. E aí, e o envolvimento deles, a sabedoria deles, mesmo sem ter tido tanto contato com Jesus, tudo que eles falavam tinha tanto a ver com o Evangelho e com os ensinamentos de Jesus, que Paulo fica maravilhado. E aí, o que acontece? Eles criam uma história afetiva. Paulo cria uma história afetiva com esse casal. E por conta dessa história afetiva, eles fundam a primeira igreja em Corinto.
que, segundo as minhas pesquisas, as ruínas dessa igreja está desse jeito aí hoje, tá? Estão desse jeito. Uma das igrejas mais exuberantes no tempo de Paulo, e onde ele pôde viver experiências extraordinárias, foi aonde ele viu Jesus pela segunda vez. Mas nessa vez ele não ficou cego, tá? Ele vem aconselhar a escrever as cartas que ficariam conhecidas como as cartas de Paulo. E aí ele usa Timóteo para ajudá-lo. Ele escreve para Timóteo as cartas de Paulo, as cartas a Timóteo. E foi na igreja. Esse pedido de Jesus aconteceu dentro da igreja, que foi fundada por Paulo juntamente com Prisca e Áquila. Os dois, o casal ali, era um casal muito entrosado espiritualmente, mas a presença de Prisca para Paulo fez toda a diferença, porque ele viu nela uma irmã, e ele foi acolhido como irmão por ela. E essa presença feminina trouxe para ele, naquele momento de estar voltando para si mesmo, no deserto, a tranquilidade e a força de, junto com eles, fundar essa igreja. Então, a gente vê mais uma vez a força da mulher sendo necessária para que grandes coisas acontecessem. A gente também não pode esquecer da escrava Ana e Lívia Lentulus, no livro Há 2000 anos, que é um livro maravilhoso. Todos os livros são maravilhosos. Quem quiser, podemos ler todos, né? A gente precisa ir de o quê? Umas 20 encarnações para dar conta de tudo? Ana, uma escrava que trabalhava na casa de Lívia Lentulus, casada, então, com um senador Públio Lentulus. Esse casal, Públio e a Lívia, tinham uma filha muito doente. E Ana, que conhecia sobre Jesus, conhecia o Messias de Nazaré, falava dele para Lívia. E aí, a pedido da filha Flávia, a filha queria, então, pedir a Jesus que a curasse, que ela tinha uma doença muito ruim. E ela sofria, o medo deles é que ela não tivesse condição de sobreviver. Mas Públio não aceitava. Por quê? A esposa ir ao encontro de cristãos à luz do dia, conversar com Jesus, com o Messias de Nazaré, à luz do dia, para que todos vissem, seria um escândalo na sociedade. Então ele fala para ela, pode deixar então que eu vou. Só que ele foi à noite. E Jesus fala para ele, esse encontro teria que ser à luz do dia. E ele não entende essa fala. Isso gera raiva e ele proíbe que dentro da casa dele ninguém mais tocava nesse assunto, ninguém mais falava dos cristãos, muito menos de Jesus. Só que a Lívia, estava maravilhada, embebecida pelo conhecimento de Jesus. Ela começa a frequentar as reuniões dos cristãos à noite, que era nas tumbas, junto com a sua fiel escudeira Ana. E cada vez que ela ia, ela voltava, parecia que ela tinha aberto uma caixa e que tudo que já estava ali no seu coração desabrochou. Mas a gente sabe o final dessa história, as duas foram aprisionadas, a Lívia então passa
um broche para Ana. Aquele broche mostrava que ela era uma pessoa importante na sociedade. Lívia acaba sendo devorada pelos leões, morta pelos leões, e Ana sobrevive. Ela salva a vida de Ana. E a história termina desse jeito. Mas a importância de Lívia, ela transforma o marido. Ela mostra ao marido que aos poucos foi cedendo aos conhecimentos de Jesus. Ela mostra a importância desse amor. Ela mostra a importância de não manter tanta mágoa, do perdão. A filha chega à idade adulta. Mais uma vez, essas duas mulheres trazendo numa sociedade que não aceitava que elas tivessem vontade própria, elas mantêm a sua vontade, mesmo que é aquele negócio, né? Parece que a gente precisa, às vezes, dar 2 passos para trás para conseguir caminhar para frente. Mesmo se mantendo, fazendo tudo escondido, elas sabiam a importância, o tanto que elas estavam ganhando. Mesmo que elas não pudessem escancarar, mesmo que elas não pudessem gritar e falar de tudo que elas queriam falar. Bom, a gente sabe daquele roteiro que foi colocado lá no início, né? E a gente sabe que Jesus sempre fala da importância da gente, do trabalho, o trabalho no bem. A importância que nós devemos ter quando a gente cativa pessoas. E esse cativar é simplesmente quando você encontra um irmão na rua que precisa de alguma coisa, que seja material, você oferece aquilo. Mas você oferece, aqui está, meu irmão, fica com Deus. É muito diferente de que simplesmente você entregar. Toma aqui. Você leva um pouco mais. Você dá um olhar carinhoso. Somos responsáveis por quem cativamos. E isso Jesus nos ensinou também. Porque carregar um pouquinho da dor do outro é sinônimo de amor. Bom, gente, lembra do nosso roteiro? Aí, antes de falar desse roteiro novamente, Lucas coloca para a gente, fala de Maria Madalena. Existe um livro que Emmanuel ditou, eu vou falar dele daqui a pouquinho, que ele coloca que a transformação de Maria Madalena foi ainda maior do que a de Saulo para Paulo. Porque Saulo tinha disciplina. Ele era um homem disciplinado, ele era um homem estudioso. Ele tinha disciplina, ele tinha valores, ele acreditava nos valores. Alguns podiam ser torcidos, sim, mas ele tinha seus valores. Maria Madalena, ela estava completamente perdida e ela mudou de uma situação para outra completamente diferente. Uma pessoa que não tinha a disciplina do estudo, a disciplina de se cuidar, a disciplina de olhar o outro com amor. Uma pessoa que não tinha valores bem embasados. E ela faz essa transformação. Então, em termos de transformação, a Emmanuel fala que de Maria Madalena foi ainda maior que a de Paulo. Não estou desmerecendo não, tá? Porque os dois fizeram assim, mudaram e é muito difícil. Porque na sociedade, Maria Madalena continuou sendo vista do mesmo jeito torcido, mesmo que ela já tivesse sido modificada. Depois da
crucificação de Jesus, foi para ela que ele apareceu. E pede a ela para avisar os apóstolos que estaria com eles mais tarde. E ninguém acreditou. Os apóstolos que caminharam com ela durante um tempo não acreditaram. Como assim, uma mulher? Por que Jesus iria aparecer para uma mulher? Eles ainda tinham enraizado neles muito da cultura deles. Mas Paulo também teve uma transformação muito importante. Ele saiu de perseguidor a cristão fiel. Mas a gente está lembrando aí que, numa sociedade muito complicada, as mulheres não eram ouvidas. E elas tiveram muitos papéis importantes. E elas nos ensinaram a cativar. Quem não teve aí uma mulher na vida de vocês que não ensinou vocês a fazer uma prece, a confiar em Deus, pelo exemplo, a oferecer, a ser bondoso, a ser caridoso com o próximo, simplesmente pelo exemplo. Essa é a força que a mulher carrega desde a época de Jesus. E aí, seguindo o nosso roteiro lá que a Abigail colocou, fica aí o convite que a gente ame mais, começando Jesus, quando pede para que a gente ame, ele não pede para a gente amar só o próximo, ele pede para a gente amar a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente se ama, a gente tem como oferecer amor. Mas quando você não se ama, você não oferece amor, você vai oferecer aquilo que seu coração está cheio. Que a gente trabalhe no bem, que a gente saiba esperar, porque Deus tudo sabe, e o tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso. E que a gente perdoe mais, começando pelo próprio perdão. Porque a gente sabe que ainda cometemos erros, que ainda escorregamos, mas quando a gente tem a capacidade de nos perdoar, esse perdão, ele faz com que a gente se mova e continue a caminhar. A culpa faz a gente ficar estagnado. E aí, gente? Eu trouxe um convite de uma leitura com dever de casa, tá? Boa Nova, capítulo 30. Entender a razão pela qual, através da prece, nós recebemos a ajuda e conforto que necessitamos de Maria. Esse capítulo é dedicado a Maria. Mas antes de continuar, de falar só desse dever de casa, eu trouxe aqui um trecho de um livro que chama Religião dos Espíritos. Capítulo 52 tem o título A Mulher Anticristo. E Emmanuel vem falar que toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Com exceção das patrícias do império, todas as companheiras do povo sofriam alguma objeção. Todas. Então, tocadas pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais quanto as mulheres. Talvez, pela própria natureza de ser um pouco mais paciente, eu acho que isso aconteceu. E aí ele vem ressaltar exemplos de Madalena, Maria Madalena, Joana de Cusa, que o visitaram na cruz quando os apóstolos o abandonaram. Lídia transformou seu lar em evangelho. E ele termina citando exemplos com Maria, a mãe de Jesus. Uma menina que aceita a grande missão de ser a mãe, aqui no planeta Terra,
do Messias. Não é muito fácil. Eu acho que ser mãe já não é muito fácil. Mas pensando em Maria, uma jovem nova, que ela simplesmente fala, aqui estou. Ela aceita a missão. E Emmanuel vem falar de Maria de um jeito quase que poético. Humilde, Maria ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, Maria trazia a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, trazia tesouros incorruptíveis em seu coração. E desvalida entre os homens, ou seja, não tinha, entre os homens ela era vista como, não tinha tanto valor, a opinião dela não tinha valor, era grande e prestigiosa perante Deus. Então, eu trouxe alguns trechos do capítulo, tem mais coisas, se quiser ler também, outro dever de casa. Religião dos Espíritos, capítulo 52. Mas o grande dever é esse, Maria. O exemplo que nós temos do papel da mulher no Evangelho de Jesus. Como que Jesus poderia encarnar na Terra, se não fosse seguindo as leis naturais. E a Maria teve muita coragem. Claro que já era um espírito de elevada, muito elevado, iluminado, mas ainda assim, vivendo naquela sociedade, com todos os temores que ela poderia, todos os problemas pelos quais ela sabia que iria passar, ela não teve medo, ela confiou. E ela cumpriu a sua missão de mãe de Jesus, e ela, então, quando vem desencarnar, quando Jesus desencarna na cruz, ele mostra para ela que ela é mãe de todos. Quando ele fala, mulher, aí está seu filho, falando com relação a João, e aí está sua mãe. E João cuidou dela, até ela ver o desencarne dela. Mas ela cumpriu sua missão com muito carinho, com muita dedicação, e é um exemplo para todos nós, não só nós que estamos agora nessa encarnação como mulheres, mas nós como todos nós, homens também, de dedicação ao trabalho e de confiança na providência divina. É isso, gente. Obrigada pelo carinho, pela paciência e pelo convite novamente.